Montei algumas marmitas pra semana. Aqui é sobrecoxa que eu fiz cozida e depois desfiei. Aqui é o cacaldinho com arroz. Estrogonofe de filé mignon. E aqui é tipo um escondidinho de carne moída com batata. Eu coloquei a batata em pedaços assim, ó. Ela tava bem cozida. Aí coloquei uma colherzinha de creme de queijo, que é queijo Minas Frescal e acho que requeijão. E uma fatia de mussarela por cima. Como tava quente, deu uma derretida no queijo. Mas aí eu já tenho umas marmitas para alguns dias da semana para ajudar, para facilitar a minha vida. Bom, gente, vamos lá. Parei aqui o vídeo no meio pra falar um pouquinho pra vocês como é que tem sido o processo agora do IGOV, né? Além ainda o processo, né, que eu comentei que eu faria um outro diário contando mais sobre o processo de ter ficado sem comer doce, e também sobre o meu emagrecimento, contando aí como é que tem sido os últimos dias, né? Espero que o áudio não esteja baixo. Se vocês ouvirem um barulho no fundo, é a minha máquina de lavar. Eu acho que eu vou pausar ela, que seria melhor. Então, como eu estava falando, tô apanhando o celular aqui no negócio do sal, porque quebrou meu tripé, eu preciso comprar um novo. Anotei aqui algumas coisas que eu quero falar, porque aí eu não esqueço. Então, vamos começar sobre a minha alimentação, né? Mostrei um pouquinho pra vocês como que tem sido, por exemplo, como que tem sido a minha alimentação aí no decorrer de um dia normal durante a semana, né? Então, eu tenho seguido um pouco da dieta que a nutricionista que eu passei me indicou, mas eu também tenho seguido as vozes da minha cabeça. Porque como eu já falei algumas vezes, eu tenho muita dificuldade em seguir uma dieta certinho, à risca, não adianta, eu tenho. Mas como eu estudo muito sobre a nutrição, sobre a alimentação, eu tenho noção do que vai me prejudicar ou não, e eu tenho aprendido mais, continuo aprendendo mais, e sim, entrando mais nesse mundo pra conseguir me ajudar melhor, já que eu tenho esse problema, né? Não faço dieta flexível, como o pessoal fala, de ficar comendo dentro da quantidade de calorias no dia. Eu tento comer bem, mas eu sei que nem sempre eu sigo ali a risca o que a médica passa, né? Então, sobre a minha alimentação, como vocês podem ver, ou como vocês viram até agora. De manhã os ovos, eu tenho seguido essa linha de não comer pão de manhã, nem sempre eu faço isso. Tem dia que eu tô afim de comer pão de manhã e eu como pão de manhã. Até porque, por exemplo, eu deixo os lanches do Luiz pronto pra ele comer de manhã. Então, às vezes, eu acabo comendo um lanche dele, que são 2 fatias de pão. Normalmente é frango com molho cottage, ou com creme cottage, ou com requeijão light, enfim. Às vezes eu como, às vezes eu tô sem saco e é isso que eu como. Tem dia que eu como rapidez com frango, então vai sempre variando. Mas na maioria das vezes tem sido os ovos, com o queijo Minas padrão. E antes disso a banana, que hoje eu juntei tudo e comi tudo antes de ir pro treino, o que eu não achei tão ruim, não fiquei tão pesada. Mas eu ainda assim prefiro não comer tanto, apesar que eu não comi tanto, mas não comer o meu café da manhã todo antes de ir treinar. Não senti fome no decorrer da semana, da manhã, não senti fome no decorrer da manhã e fui almoçar só agora, 1h da tarde mais ou menos. Então eu fiquei das 7 até 1 da tarde sem comer, mas eu tinha tomado um café da manhã bom, então eu tava tranquila. Só que nem sempre é assim. Ontem, por exemplo, ontem foi segunda. Ontem eu tava com uma capivara louca dentro do meu corpo. Então, tipo, ontem eu queria comer tudo, não sei porquê. Mas ontem eu queria comer, eu tinha feito um cuscuz de trabalho de escola pro Bernardo, e aí acabou que eu comi um pedaço do cuscuz, acabou ficando bagunçada a minha alimentação. Tipo, se eu não comece certinho o dia, eu fico meio confusa. Aí eu acabei comendo um pedaço do cuscuz, como eu já tinha comido cuscuz, não comi mais nenhum carboidrato. E aí comi iogurte com uva, mas tipo assim, foi muito pobre em proteína, o meu café da manhã. Eu coloquei whey também, sem sabor, mas foi à tarde. Mas foi muito pobre o meu café da manhã de proteína, então eu fiquei com fome logo. E aí era tipo meio-dia em ponto, eu já tava almoçando. Hoje não, já foi mais tranquilo. Mas eu sei que também, por exemplo, eu por ser mulher, o meu período do mês também influencia, né? Então, se eu estiver perto do meu ciclo menstrual, isso pode influenciar na minha fome, por exemplo. Isso eu sempre soube, sempre senti, que faz muita diferença na minha alimentação quando eu vou ficar menstruada, né? Então, e sobre as minhas comidas? No almoço eu comi o estrogonofe com filé mignon, como vocês viram, o estrogonofe de filé mignon, e batata palha, arroz, e comi uma salada. Normalmente eu não comeria nem a salada. Então foi uma coisa que já mudou na minha alimentação, foi ter comido a salada primeiro, depois comer
o prato de comida, porque a gente come a salada primeiro ajuda no índice glicêmico do nosso organismo, né, do nosso sangue, e também porque você se sente mais saciado quando você vai direto pro prato, que aí você tem que começar pela proteína e depois pelo carboidrato. Também é uma coisa que eu estou aprendendo, porque a gente normalmente mistura toda a comida e come. A gente não come primeiro a proteína, a mistura, né? E depois o carboidrato, arroz e feijão sozinho. A gente nunca fez isso. Pelo menos eu nunca tive esse hábito, né? Então é uma coisa que também a gente tem que aprender a mudar, porque também faz diferença. Visto que a proteína é o que vai dar saciedade. Então, quando você se sentir cheio, você vai parar de comer. O que não é normal as pessoas fazerem. A gente não tem essa cultura de quando já comeu o suficiente, para de comer. Não, a gente come tudo no prato porque a gente não pode deixar no prato. A maioria das pessoas cresceram desse jeito, aprendendo que é desse jeito que a gente tem que fazer, né? Então, são gatilhos, hábitos que a gente tem na nossa vida, que foram de quando a gente era criança, que a gente tem que tirar pra conseguir seguir o padrão, o estilo de vida que a gente quer. E é muito difícil. Só que assim, não tenho feito restrição de comida. Então, por exemplo, eu não tô comendo só arroz e frango, arroz e carne, arroz e peixe, sendo muito restritiva. Não consigo comer desse jeito. Então, assim, se eu vou fazer a comida pra semana das marmitas, eu sempre faço um estrogonofe, ou eu faço, sei lá, um macarrão. Eu sempre faço comidas normais, eu não fico... Tá, ok, a comida é simples, arroz, feijão e frango desfiado é simples, é básico, é o tal do básico que funciona. Tá bom, gente, mas enche o saco básico. Então, às vezes, a gente quer comer uma coisinha diferente. Então, eu sempre faço as coisas, as minhas refeições, de um modo que eu não vá enjoar e não vou ficar de saco cheio de estar fazendo aquilo. Então eu sempre vou variando e coloco um estrogonofe. Às vezes, se quiser comer, no final de semana quer ir comer uma feijoada, gente, eu como feijoada. Não me mato de comer, mas eu como a feijoada. Eu não fico me restringindo porque eu tô tentando emagrecer. Eu tento comer de forma saudável e consciente. Então, o que eu tenho trabalhado em mim, na minha cabeça, é isso. É comer de forma saudável, reduzir as quantidades, mas comer bem. E quem come de tudo um pouco, come tudo. Então, eu tenho sempre isso na minha cabeça. De tudo um pouco, eu como tudo. Eu posso comer tudo. Mas tem coisas que eu tenho me restringido a comer por conta do meu objetivo, claro. E porque nem tudo é saudável. Mas assim, em relação à comida, eu tenho procurado fazer dessa forma. Então, eu sempre como um estrogonofe, um macarrão com molho branco, um macarrão carbonara. É só você não comer muito, é só você não se matar. É o que eu tenho feito, eu tenho tentado não me matar de comer, que é o que antigamente eu não fazia. Então é o que eu tenho feito agora, diminuído as quantidades. Sobre o meu peso desde o último vídeo, não me lembro, eu acho que eu tava com 63 ou 64. Enfim, eu estou com 63,5. Eu acho que eu tava com 64, porque eu falei esses dias pra minha prima e pro Luiz que eu tava com 60, tinha entrado em 63. Então, se eu não me engano, eu tava com 64. Continuo emagrecendo devagar e sempre, e de forma saudável. Como eu falei, não estou me restringindo, não tô vivendo só de salada e frango, batata doce. Então, assim, eu estou buscando focar em outras coisas em relação às minhas dificuldades para que eu consiga alcançar o meu objetivo sem me frustrar, sem noia, sem restrição gigantesca para depois acabar tendo um efeito rebote, né? O foco de quando eu comecei a usar o remédio era principalmente parar de beliscar, que era o meu maior problema, que era comer, depois ir lá e beliscar alguma coisa que estivesse na minha frente só por comer, entendeu? Principalmente à tarde. Então, o meu foco era sempre foi esse, era aprender a me alimentar e reduzir essa quantidade de beliscos ou parar de beliscar. E foi realmente o que eu consegui chegar. Hoje, eu sou muito mais consciente da minha alimentação, do que eu tô comendo, de quando eu vou comer as coisas, do que eu era antes. Então, isso faz muita diferença pra mim, é uma grande vitória pra mim. Eu ainda estou tomando remédio, então eu sei que há influência do remédio, há muita influência do remédio, mas é um processo que eu estou procurando trabalhar para quando eu desmamar do remédio, eu conseguir seguir ele, eu ver que aquilo me faz bem e que eu sou capaz, né? Então, o meu foco principal é parar de beliscar, eu parei, e eu tenho certeza que eu ter emagrecido
também faz parte disso, porque eu não como nos intervalos, eu faço as principais refeições. Às vezes eu não faço lanche, mas é porque às vezes eu acabo esquecendo, ou tá muito tarde, eu já sei que vou jantar e é mais fácil eu já jantar. Não é, você tá pulando refeições. Gente, é o que tem funcionado pra mim. Não é o que é o certo às vezes, não é o que todos os nutricionistas recomendam. Tá bom, é o que tem funcionado pra mim. Eu tô tentando... Tudo não funciona pra todo mundo. A gente tem que aprender que a gente tem que pegar o que funciona pra gente do que as pessoas fazem, mas nem sempre tudo vai funcionar dentro da nossa vida. Eu tenho um estilo de vida, eu tenho uma rotina, eu tenho hábitos diferentes de outras pessoas. Eu não posso querer pegar os hábitos de uma pessoa saudável que é super magra ou que tem um corpão e querer adequar a minha vida se não dá certo, porque aí eu vou me frustrar, eu vou me restringir. E eu não vou chegar no meu objetivo, porque eu vou acabar me auto-sabotando. E eu sei disso, porque eu já tentei fazer isso algumas vezes e acabei me auto-sabotando, acabei não tendo resultados, acabei ficando frustrada comigo mesma e não me sentindo capaz. Então, esse é o meu foco. Devagar e sempre, e aprender a ter consciência das coisas para aprender com elas. Eu acho que esse é o principal motivo de também ter começado a tomar o remédio, né? Sobre a minha volta a comer doce e carne. Hoje é dia 29 de abril e eu voltei a comer doce no domingo de Páscoa. Teve um churrasco e eu comi doce também nesse dia. Eu até demorei pra comi um pedacinho de Kinder Bueno. Depois eu acabei comendo uns pedacinhos de chocolate, um chocolate, acho que eu comi bolo de limão siciliano. Eu sei que eu voltei a comer o doce no domingo junto com carne. Na segunda eu já acordei me sentindo como se eu estivesse com gases, bastante gases. E aí na terça também, na quarta foi piorando, na quinta tava ruim, na sexta fiquei muito mal. Fiquei muito mal, muito mal. Eu sentia muita dor na minha barriga pra andar, como se eu tivesse com gases preso. Vou falar o português claro, como se eu tivesse com gases preso. Só que não tinha, se tinha eu não consegui soltar. Mas eu senti muita dor na minha barriga, eu não conseguia encostar na minha barriga, eu tava andando curvada. Tanto que na sexta-feira eu não consegui trabalhar, eu tava muito mal, eu passei o dia inteiro de cama, eu tomei muita água e não melhorei. E aí eu tomei muito Buscopan, tomei esse Meticona, e aí no final do dia eu já tinha chorado de dor, já tava com muita dor. Eu pedi pro Luiz comprar um remédio que fosse um laxante, que fosse mais tranquilo, porque eu achei que o problema fosse... ir ao banheiro, porque como eu comentei no primeiro vídeo, pra quem não viu, um dos efeitos colaterais que eu tenho do Wegovy é constipação. E assim, a carne é um alimento que demora pra ser digerido no nosso organismo. Eu estava há 44 dias sem comer carne e tava 63 dias sem comer chocolate. Eu coloquei os dois no meu corpo de uma vez só, e aí meu intestino falou: querida, o que tá acontecendo? Tá ficando louca? E exatamente. Pois é, gente, eu estava gravando o vídeo e aí no meio do caminho acabou a bateria do meu celular. Eu precisei colocar ele pra carregar pra terminar de gravar o vídeo pra vocês. Então, terminando de contar o meu caos sobre voltar a comer doce, o que aconteceu, né? E aí que eu passei muito mal depois na sexta-feira. E aí eu tomei o laxante, que tem um prazo aí médio de 6 a 12 horas pra fazer efeito. Ele foi fazer efeito mesmo no sábado, que foi quando me deu diarreia, porque o laxante faz isso, né? Então vamos falar as palavras certas, né? E aí eu senti bastante alívio depois que isso aconteceu. Não foi aquele período de dor de barriga por muito tempo, que nem quando a gente come alguma coisa que faz mal, né? E a gente fica passando mal por um dia inteiro, foi um período curto. Mas ele fez o efeito que ele tinha que fazer. Ele me aliviou muito. E aí eu fiquei traumatizada, fiquei triste, fiquei chateada, porque assim... eu entendo que é porque eu tava muito tempo sem comer doce, mas eu não achei que ia fazer tanto mal quando eu voltasse a comer doce e carne, né, no geral. Então, eu decidi dar uma segurada em doce, reduzir de novo, porque eu vi que não me faz mal, que não me faz bem. Carne eu tô comendo normal, mas assim, a gente come normalmente carne em 2 refeições, né? Ou às vezes só uma. Então, o tanto que você joga ali no corpo é bem menor do que se você vai comer um doce, por exemplo, que às vezes é muito pesado, e aí são muitas coisas junto, enfim. Eu achei melhor eu dar uma segurada no doce, e aí eu tô desde domingo sem comer doce de novo. Na verdade, acho que desde sábado.
Eu sei que ontem eu não comi, hoje também não, nem doce fit, nem wafer, nem nada. Eu tô dando tô dando um tempo, gente, porque assim, eu vi que não me faz bem, entendeu? Eu fico triste porque às vezes a gente quer comer um bolo, quer comer um doce específico, mas eu não quero sentir o que eu senti na sexta-feira, naqueles dias. Então, eu vou dar uma segurada aí só quando realmente valer a pena, sabe? Mas já sei que eu vou ter que andar provavelmente com o laxante na bolsa pra se precisar. Já vi que é uma coisa que eu não. Que tem me feito. Que tá me fazendo mal, que me faz mal. Não sei se quando eu parar de tomar o Wegovy mude, né? Porque quando eu comia doce antes, eu comia e aí eu ficava com dor de barriga e pronto. Eu já tinha uma reação ao doce quando eu comia, por exemplo, né? Se eu ia em algum lugar comer um petit gâteau ou um brownie, eu sabia que eu ia ter uma dor de barriga depois, porque eu não tava acostumada a comer. Mas como o Wegovy, ele dá constipação no meu caso, então o organismo não coloca pra fora, porque eu não produzo, né? Do jeito que eu produzia o bolo fecal. Então, eu precisei tomar laxante pra ajudar o meu organismo a expulsar tudo aquilo que tava dentro de mim. E eu tava sentindo muita dor. Gente, eu tava andando curvada. Eu tava com muita dor. Eu não conseguia colocar a mão na minha barriga, que doía, assim, na parte de baixo da minha barriga. Foi muito ruim, sabe? Eu chorei de dor. Eu nunca tinha chegado nesse ponto. Até pesquisei sobre síndrome do intestino irritável. Não sei se eu tenho. Eu tenho que parar o remédio pra saber se eu tenho mesmo. Pra fazer uma investigação mais a fundo. Então, agora eu vou reduzir o consumo. Consumir, assim, em períodos especiais. É bom que doce não faz bem, né? Não é saudável. Então, não ficar comendo todo dia também vai me ajudar no meu objetivo, né? Sobre parar o remédio. Eu pretendo parar o remédio logo. A gente comprou a terceira canetinha. Desde o meu último vídeo eu comprei agora a terceira canetinha. Já tô na segunda dose dela. A terceira dose essa semana dela. Eu vou tomar quinta, né? Hoje é terça. E eu pretendo em breve parar, porque é um investimento, mas é um investimento alto. É um investimento que custa ali um valor que pesa no orçamento, né? Ainda mais pra quem tem filho. E porque não era o meu objetivo ficar com a caneta por muito tempo. Então, eu já vou começar a ir atrás desse processo pra desmamar, pra parar de tomar. Já faz 5 meses que eu tô tomando. 5 meses que eu tô tomando, vai fazer 6 meses. Então, já tô com a ideia de começar a parar. Mas eu vou passar no endocrinologista pra fazer esse acompanhamento com um profissional, onde ele reduz a dose pra depois tirar por completo. Hoje, eu não sinto... Eu não sei se é porque meu organismo acostumou, mas eu já não sinto que o remédio está causando tanto impacto. Mas eu acho que é porque o meu organismo acostumou. Não é assim, então você tá sentindo fome normal. Não, o que eu quero dizer é que eu já me acostumei a sentir menos fome, a viver dessa forma com o remédio. Não faz mais aquela diferença no meu organismo, tipo assim, nossa, mas eu não tô sentindo fome nenhuma. Que no começo você é tipo assim, cara, como assim eu não tô sentindo fome? Como assim eu não quero comer? Como assim eu não tô com vontade de comer doce? Não, o meu organismo se acostumou com esse tipo de fome que eu sinto hoje. Então, eu quero ir tirando aos poucos pra conseguir trabalhar minha mente pra parar o remédio e não viver mais com ele. Lembrando que assim, tem gente que tem que ficar com o remédio a vida inteira, mas não é o meu caso, acredito eu. Não sou médica, mas são pessoas que têm obesidade, são pessoas que têm problemas maiores com isso. Eu não estava obesa, apesar do meu percentual de gordura ser de uma pessoa obesa, eu não estava obesa, tipo, muito, muito acima do peso. Não sei quanto é que tá o meu percentual de gordura agora, não fiz uma bioimpedância recente, pretendo fazer, mas ainda não fiz. Eu fiz exames de sangue que deram uma melhora muito significativa assim, em tudo. Tipo, melhorou muito. O meu índice de B12... não, B12 não tava ruim. O meu índice de colesterol, o meu índice de glicemia do sangue também caiu bastante. Colesterol bom, colesterol ruim. O colesterol bom tá bom, o colesterol ruim diminuiu, tipo... Foi uma coisa muito expressiva. Então, a gente vê o quanto a nossa dedicação, o nosso esforço e a mudança, gente. A mudança nos hábitos é o que vão fazer a diferença. E, tipo, ver que isso tá refletindo de dentro pra fora foi muito motivador pra mim.
porque eu vi que realmente o que eu tô fazendo, os cortes que eu tô fazendo, as renúncias que eu estou fazendo na minha vida, elas têm gerado resultados, que é principalmente pela minha saúde, que era o foco principal quando eu comecei a tomar o Wegovy. E tem gerado resultado. Eu não estou ainda no meu objetivo, nem no meu peso de objetivo e nem no meu objetivo em relação a exames, mas eu vou chegar neles agora que eu vi que eu sou capaz, principalmente com a questão do doce, com a questão da carne, e também com o remédio. Eu vi que o remédio me ajuda, mas eu preciso aprender a lidar sem remédio. Mas é muito motivador, porque mostra que eu tô tendo resultado, mesmo que seja devagar, eu tô tendo resultado agora, e eu demorei muito tempo pra ter resultado. Comecei a fazer vídeo aqui faz 1 ano, mas desde muito tempo eu tenho tentado seguir dietas, tenho feito exercício e não tava saindo do lugar e só engordava mais, os exames não melhoravam, e aí você com uma glicemia em jejum alta, sendo que não é pra estar alto, porque você tá em jejum, era bem triste pra mim, né? Eu me sentia bem mal. Então, ter visto a mudança, o resultado, né? Ter visto que eu tô tendo resultado, principalmente nos meus exames, que era o foco principal, foi muito bom. Então, eu não sei, acredito que eu vou fazer mais um último vídeo aqui pro canal em relação ao tratamento do Wegovy. Acredito que quando eu for parar, não sei ainda como é que vai ser aí a programação de vídeos, mas eu fiz esse vídeo contando um pouquinho agora de como que foi com a volta dos doces e tudo mais, né? E dos meus resultados. Mostrei um pouquinho da minha montagem de marmitas, que é muito sem segredo, mas mostrei muito pouquinho mesmo, né? E mostrando a minha alimentação no dia a dia. Eu vi que tiveram pessoas, foram poucas, né? Mas teve gente que comentou sobre a fome, tomando o Wegovy, e que a pessoa também não teve resultado. É aquilo, né? Cada organismo é um organismo, e às vezes a dose que é pra mim, infelizmente, tem que ser maior pra você, porque o seu organismo é diferente, né? Por isso que é muito importante a gente ter acompanhamento médico, porque eu sei que o meu organismo já acostumou com esse nível de fome, com esse nível de saciedade que eu sinto com o remédio, mas se eu quiser sentir menos fome, perder mais o apetite, eu preciso passar no médico pra ver quantos cliques eu teria que tomar, né? Assim que como parar, eu também não vou simplesmente parar ou voltar pra dose inicial. Eu preciso falar com uma pessoa que trabalhou, que estudou, que trabalha com isso, pra ela me orientar. Assim eu me sinto mais segura, porque a gente tá falando de remédio, a gente tá falando de saúde. Várias coisas já aconteceram com pessoas aí que tomaram iniciativas por conta própria, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo, muito confuso. Comentem, eu acho muito legal quando as pessoas comentam, porque a gente se sente parte de um todo, não se sente sozinho, né? Não acontece só comigo, acontece com muita gente, mas a gente precisa conversar sobre isso, compartilhar as experiências pra ver o que às vezes uma coisa boa que uma pessoa tá fazendo ali, que com uma reação que ela tem, pode funcionar pra você, né? Alguma coisa que você tá fazendo. Eu, por exemplo, tomo Psyllium pra ajudar na saúde intestinal. Pode ser que uma pessoa não conhecesse e aí ela começa a tomar porque é uma coisa natural e faz bem, mesmo pra quem não tá tomando o Wegovy. Então, é bom a gente compartilhar, mas é bom também a gente procurar orientação médica, porque eu não sou nenhuma profissional médica, eu não sou nutricionista, não sou médica, endocrinologista. Então, eu compartilho aqui o que tem sido a minha vivência e a minha vida, pra título de informação das pessoas conhecerem, mas não pra ninguém seguir como regra, porque é perigoso. E é isso, gente. Muito obrigada, viu?